Eu me chamo Clodomir Barros de Andrade, sou professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre o meu último livro, Budismo em Sete Lições, e falar um pouquinho mais da segunda lição do budismo, que seria exatamente o Dharma, ou seja, o conjunto de ensinamentos budistas. Se na primeira lição nós tivemos a oportunidade de ver um pouco da vida e do nascimento e do surgimento do budismo no contexto civilizacional e espiritual hindu antigo, hoje talvez seja importante lembrar algumas das doutrinas mais importantes, mais centrais do budismo. Sem dúvida nenhuma, o despertar espiritual do Buda é uma experiência que é o grande objetivo de todo e toda praticante da tradição. O budismo se caracteriza por um elenco de práticas e por um elenco de crenças que vão formar, assim, a espinha dorsal da tradição. Nesse sentido, é importante a gente esclarecer desde o primeiro momento o que é que o Buda, como é que o Buda compreendia a natureza da realidade. Bom, o Buda, o Siddhartha Gautama, no seu primeiro sermão, logo após o seu despertar espiritual, no Parque dos Cervos, na cidade de Sarnath, próximo a Benares, ele vai começar a sua muito bem-sucedida carreira de pregador espiritual. Ao chegar nesse parque e ao reencontrar alguns amigos, alguns colegas de aventuras espirituais, o Buda vai elencar aquilo que ele vai chamar de as quatro nobres verdades. E que quatro nobres verdades são essas? A primeira é, num certo sentido, a incapacidade, a incompletude da existência humana. Ou seja, de acordo com o budismo, e para o Buda especificamente, a vida humana era marcada por uma profunda sensação de infelicidade. Não obstante nós termos dinheiro, fama, poder, a vida, na forma como nós vivemos, para a tradição e para o Buda, era uma vida de profundo sofrimento. Tanto assim que é comum se expressar na forma de que tudo é sofrimento, como se fosse um dos axiomas do budismo. Bom, se é verdade que tudo é sofrimento, e essa seria a primeira nobre verdade, a segunda nobre verdade ela vai investigar um pouco mais essa primeira declaração do Buda. A segunda nobre verdade seria a seguinte: tudo é sofrimento, mas tudo é fruto de causas e condições. Ou seja, o próprio sofrimento ele surge de acordo com causas e condições. O sofrimento não surge do nada. O surgimento do sofrimento, ele na verdade ele responde ao resultado de uma série de características, de uma série de visões de mundo que nós adotamos, de uma série de práticas que nós adotamos. Então, se a primeira nobre verdade é tudo é sofrimento, a segunda nobre verdade é que esse sofrimento surge por causa de condições causais. A terceira nobre verdade é que vai nos dizer que essa condição dolorosa de sofrimento ela pode ser superada. Ela pode ser superada na medida em que a quarta nobre verdade vai apresentar o caminho para a superação da dor e do sofrimento, aquilo que a tradição vai chamar de Aryashtanga Marga, ou seja, o caminho das 8 práticas. Então, o Buda ele vai, como um eficiente mestre espiritual, fazer uma espécie de síntese geral, e a tradição depois vai problematizar muito essa síntese, nos seguintes aspectos. Primeiro, a existência que nós levamos é uma existência profundamente dolorosa. Tudo é sofrimento. A segunda nobre verdade vai dizer o seguinte: esse sofrimento ele surge de condições, ou seja, por causa de crenças que nós adotamos ou por causa de práticas que nós tendemos a praticar. A terceira nobre verdade seria a tese de que essa condição dolorosa, essa condição dolorida da existência, ela pode ser superada. E a quarta nobre verdade seria o caminho que conduz à superação dessa condição dolorosa, que seria exatamente a coluna vertebral do budismo, que nós chamamos de o nobre óctuplo caminho. Esse nobre óctuplo caminho é um conjunto de práticas que devem ser adotadas de forma concomitante e que também procuram nos levar à nossa condição ótima, a condição do despertar. Nós vamos ter a oportunidade de falar ao longo dos nossos encontros um pouquinho mais desse nobre óctuplo caminho, e eu fico aqui hoje deixando para vocês o convite para a nossa terceira lição, que vai ocorrer dentro em breve. Até lá!